de hoje é Mateus 23, 1:12. Mateus 23, 1:12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois Jesus falou às multidões e aos discípulos, os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Amarraram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre e todos sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, porque um só é o Pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós também nos dias de hoje a termos cuidado com os mestres da lei e os fariseus. E sobretudo, observarmos nossa própria vida, para que eu não me torne um mestre da lei e não me torne um fariseu na vivência religiosa. É importante dizer que eles, os mestres da lei e os fariseus, eram as grandes referências religiosas na época de Jesus. Os mestres da lei eram mestres da lei porque conheciam a lei, porque estudavam, porque tinham autoridade sobre ela. Os fariseus eram aqueles que tinham uma observância estrita da lei divina. Observavam até mais que os outros. Mas Jesus está dizendo a nós que eles não servem de referência nem de exemplo, porque eles falam, mas não fazem. Eles ensinam, mas não praticam. Eles cobram dos outros, mas não cobram de si mesmos. Ou seja, eles não têm autoridade. Vocês até escutem eles, mas não façam o que eles fazem. O que eles ensinam sobre a lei não é mentira. A lei, a palavra de Deus é essa, mas se eles não dão exemplo, não siga o mau exemplo deles. Isto é mais do que nunca pertinente para os tempos em que vivemos. É preciso dizer que muitas vezes, até nós que estamos ensinando a palavra de Deus, precisamos realmente nos revermos, porque não basta ensinar, é preciso viver o que ensina. Não basta falar, é preciso primeiro viver o que se fala, porque senão cairemos na grande contradição da vida religiosa. São religiões que muito cobram e pouco na prática vivem. São autoridades religiosas que são boas para falarem, para gritarem, para exigirem dos outros, mas pouco exigem de si mesmo. Então, que a palavra de Deus nos ensine a não sermos guias cegos, mas sermos guias da luz. E para isso precisamos viver na luz, para isso precisamos viver na graça. A primeira coisa que temos que aprender é não sermos grandes, é não queremos sermos importantes, é não queremos ser donos da verdade, porque a gente começa a cair em contradição quando nos sentimos senhores do bem e do mal.
quando nós pegamos para nós a autoridade da verdade. Achamos que sabemos tudo, que podemos tudo, que só o que passa pelo meu critério, que só a minha verdade é a verdade. Cuidado! Aquele que se sente grande se torne menor. Aquele que se acha que sabe tudo, procure ser o que mais deve aprender. A grande lição da vida é sabermos aprendermos, inclusive com os pequenos. Quem se exalta será humilhado. Humilhado pela vida, mas humilhado, inclusive, pelo julgamento de Deus. Mas procure humilhar o próprio coração. Procure humilhar a própria sabedoria. Procure humilhar a própria razão, que se sente maior do que todos. Porque é quem se humilha que será sempre exaltado pela sabedoria de Deus. Deus abençoe você.